Amém? Números 9, do 15 ao 23. A palavra de Deus, ela nos conduz, e é algo tremendo que ela vai nos trazendo a certeza, né, de tudo isto ao qual nós temos ouvido da parte de Deus, através da palavra, através da revelação, através dos louvores, né, o que Deus tem preparado para nós. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Números 9, versículo 15 em diante, né? Deve ter uns títulos aí a respeito da nuvem que guia o povo de Israel. E olha como é tremendo a forma ao qual Deus se manifesta também nos dias de hoje em nossas vidas, no povo dele, aquele que busca, aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor, que depende do Senhor. Olha o que a palavra nos diz. 9,15 diz assim: tudo é para a glória de Deus, a unção tem que ser do Espírito Santo, e o poder que há de se manifestar é em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiram, e segundo o dito do Senhor, assentaram o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. 21. Porém era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Amém? Observaram aqui algo tremendo, né? Algo tremendo a respeito, né? Nós sabemos que foi uma provisão de Deus para o povo de Israel. Foi uma provisão ali de Deus para que o povo prevalecesse diante de tanta adversidade. Nós podemos observar, né, e entender como ali havia algo tremendo, porque quando se falava da nuvem e do movimento da nuvem, estava falando da presença de quem? De Deus. A nuvem representava a presença de Deus. E o que representa a presença de Deus, existe um poder, um porquê, um para quê, amém? Sempre vai ter algo a ser feito quando Deus começa a movimentar algo para a nossa vida. Deus tem um porquê para que Ele vai fazer a gente entender, mas olha só, olha como é tremendo. O povo de Deus, ali os israelitas, né?
Eles, e hoje nós podemos nos colocar diante do mesmo Deus que agiu daquela forma com ele, e hoje age da gente, de repente não é com uma nuvem, mas ele pode agir com uma nuvem, mas ele tem agido de várias formas para que o povo prevaleça, para que a gente possa ser guardado por ele, para que ele possa movimentar, e debaixo daquele movimento a gente estar sempre. Deus, ele começa a operar naquele povo, naquela época lá, né, o qual está escrito hoje, nos traz um belo exemplo daquele povo naquela época, naquele momento, naquilo que estava acontecendo com eles, a respeito de uma nuvem que era representado como a presença de Deus, com algo para que aquele povo pudesse se refugiar, que ele pudesse se movimentar debaixo da proteção de quem? De Deus. E nós vemos aqui na leitura como vai passando, a nuvem está aqui parada um dia, o povo de Deus ficava ali de dia parado, a nuvem se movimentava, eles iam em direção que a nuvem estava indo, porque a direção era de Deus. Então nós temos que observar que direção Deus está nos dando. Se de repente Deus está mandando ir, nós estamos parando. De repente Deus está mandando a gente ficar, a gente está indo. E ali, o povo, ele seguia uma norma, porque tu vê que o tempo ali era tão tremendo que ele era variado. Às vezes era um dia, às vezes era 2, às vezes era um mês, 2 meses, às vezes era um ano. Mas o ano, o povo sempre, se fosse para ficar um ano, porque a nuvem estava ali, porque a direção de Deus estava ali, o povo ficava. Ele só ia se a nuvem se movimentasse, ou seja, se Deus, através da nuvem, Deus dava ordem, ou seja, ó, se a nuvem se partir para ir, vão junto, porque é a minha direção. Se a nuvem ficar parada, aí fica parado, porque ali eu estou, é necessário ficar parado no seu tempo. Aqui variou o tempo, e na nossa vida a gente não sabe, cada um acho que tem que reconhecer esse tempo. E vemos que ali é Deus ordenando, ó, vai, não fica. Deus, ele falava, se o povo partisse, a nuvem estava partindo sem a direção de quem? De Deus. Se a nuvem fosse e eles ficassem, estavam parados sem a direção de quem? De Deus. E Deus tem nos dado a direção por onde? Pela palavra. Tem dado pelo que ele fala. De repente, se ele quiser usar a nuvem, ele vai usar a nuvem, vai usar vento, ele usa o que ele quiser. Mas ele tem nos direcionado pelo teu Espírito. Deus tem nos direcionado pelo Espírito Santo. Muitas das vezes Deus fala, filho, não vai não. Filho, fica. Não é o tempo. Sai, não, volta. Não é assim que Deus faz? Se a gente seguir as normas, a direção de Deus, a gente vai debaixo da cobertura de quem? De Deus. A gente tem que observar tudo isso. E isso a gente vai vivenciando. E esses exemplos ali, aqui na Bíblia tem bons exemplos, tem maus exemplos de tudo. Mas para alertar o povo, para poder optar pelo melhor, né? A Bíblia fala, aconselho-te que vai pelo caminho do bem, para que viva bem. É o conselho de Deus. E aqui mostra que ao seguirem e ao obedecerem ali, o povo sabe que o povo de Deus, muitos desobedeceram. Mas aquele povo, eles estavam obedecendo segundo aquilo, né? À noite parecia que era uma coluna de fogo, parecia que era fogo, né? De dia provavelmente, por quê? Porque o povo precisava do mover de Deus para continuar de pé. E quem aqui que não precisa do poder de Deus para continuar em pé? Todos nós precisamos do poder de Deus para continuarmos em pé. E Ele vai nos direcionando segundo a Tua palavra, nos dando entendimento, que aquele povo teve que entender que eles tinham que seguir uma nuvem, né? Eles não seguiram porque eles quiseram seguir a nuvem. Não, eles tiveram entendimento que aquela nuvem representava algo tremendo, que era a direção de Deus. As coisas que Deus tem mostrado ou falado, a gente tem que entender que a direção é dEle. Amém? Porque se não entender, procure entender para não seguir o que Deus não está mandando seguir. Às vezes a gente desvia de um caminho porque não entendeu a direção da nuvem, ou seja, a direção que Deus quer para nós. A gente tem que observar essas coisas. E há um perigo, quando há um afastamento da direção, há um grande perigo para o povo de Deus. Porque muitas coisas podem acontecer e você ali debaixo da direção, só acontece se Deus permitir, ou se Ele quiser permitir. Fora disso não tem como. Você nunca tema. Se tu está nas mãos de Deus, está seguindo, não tema, aconteça o que acontecer, a tua vida pertence a quem? A Deus.
Isso ninguém toma não, ela é de Deus, ninguém toma não. Pode tocar na carne, pode tocar no corpo, pode tocar. Isso aqui vai pro pó da terra mesmo. Mas na tua alma, ninguém toca não, porque pertence a quem? A Deus. Aquele povo seguiu a direção de Deus. Podia acontecer o que for, eles não estavam na direção de Deus? Só se Deus permitisse. Mas eles não deixariam de ser de Deus, porque se acontecesse alguma coisa ou não. Muitas coisas acontecem com a gente deixa de ser de Deus? A gente só deixa quando a gente rejeita Ele como Senhor e Salvador da tua vida. É o único jeito. Porque quando você aceita, Ele vem para a tua vida. A não ser se eu não quero mais como uma pessoa, então eu vou servir a outros deuses. Aí tu já rejeitou Ele pela ação que tu fez, né? Porque muita gente pode rejeitar pela palavra ou pela ação. Deus é Deus, Deus não rejeita um sequer. É o contrário, até uma grande festa no céu, né? Quando um se achega diante de Deus. Então nós temos que ver e observar essas coisas, que ali foi tremendo. É algo que Deus começou a me dar, eu falei, Deus, e Deus me deu outra palavra. Eu falei, agora Deus, 2 palavras, qual que o Senhor tem para a igreja? Ele deu, depois eu lembrei que Deus já tinha dado antes da palavra. E olha como Deus, há uma palavra, né? Que faz uma referencial, de cima e embaixo, o mesmo referencial. Deus, o povo dele, seguindo a direção dele, no ir, no parar, no ir e no parar, ou seja, direcionado por Deus. É o que nós estamos aprendendo a cada dia, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, é justamente aprendendo cada dia mais seguir esse Deus poderoso. O que nós não podemos fazer é rejeitá-lo, nós não podemos negá-lo, e não podemos desistir e observar o que Deus tem falado, porque Deus está conduzindo a igreja para uma grande vitória. Deus vai vir recolher a igreja um dado momento, Deus vai vir, e não adianta, nós não vamos saber o momento, vai ser de repente, aí vai pegar muita gente de surpresa. Quando não deram crédito, Noé, tu é maluco, um sol quente fazendo um navio, um barca desse tamanho, é doido, maluco, tá tudo bem. Mas Noé obedeceu a quem? Noé se ligou de ser chamado ele de doido, maluco? Não, ele obedeceu a Deus. E a gente por mundo já são meio mais doido mesmo. Por quê? Você acredita no que não vê. Diz que vai acontecer algo que... E o mundo dando tudinho, mostrando tudinho, não é assim, mas Deus mostra que é muito acima, né? Deus mostra que tem algo totalmente sobrenatural de tudo isso aí que Ele mesmo criou. Então muitos não vão crer, vai dizer, você é doido. Você acredita em tudo? Ei, é em Cristo? Continua acreditando, não importa o que dizem. Não desista da promessa. Aquele povo ali não acreditou, mas e o dia que aconteceu? Teve mais jeito? Não, porque eles não acreditaram. E quando ele veio o dilúvio de surpresa, e Deus já tinha fechado o quê? A arca por fora. Não foi só por dentro, por fora. E o que aconteceu? Aquele que não creu se perdeu. Assim é a nossa vida. Se a gente continuar seguindo como aquele povo seguiu, né? Se ali fosse o final dos tempos, aquele povo que estava debaixo da guarda da nuvem, que era a presença de Deus, todos já teriam ido. Eu não sei como é que foi para frente, porque veio passando gerações e gerações. Mas se aconteceu um arrebatamento naquela hora, todos dali iam, porque estava debaixo de obediência. Amém? Isso é nossas vidas. Amém? É algo tremendo e nós temos que ter um cuidado muito grande. A vida do Senhor está próxima, né? Às vezes a gente mesmo se condena quando tem um que nos perdoa. Olha o problema, tem que ter cuidado, porque o diabo é assim. Ele às vezes faz a pessoa se condenar. Quando tem um que perdoa, esquece, aquele perdoa. Não importa, o Senhor perdoa. A morte dele não foi para condenar, foi para salvar, para perdoar. Por isso ele pagou um preço sem merecer, de pecado, doença, todos os males ali é como se estivesse em cima dele. Por quê? Ele não merecia nada daquilo, mas por nossa vida ele morreu como culpado, como tanta coisa que ele não era. Mas foi por causa de quem? Por causa da nossa vida, para nos salvar. Amém? É algo tremendo, né? Deus, olha, eu louvo a Deus, porque Deus tem nos conduzido, e nós precisamos dessa condução a cada dia. Quanto mais a gente puder estar a ouvir esse tempo precioso da palavra de Deus, de tudo que Deus move, porque Deus ministra uma bênção aonde? Na congregação.
Por exemplo, Deus ministrou muita bênção aqui, não foi? Eu tomei posse, eu falei, Deus está abençoando, eu tomo posse. Eu tenho tantas bênçãos para chegar ainda, mas para glorificar Ele. Bênção que não glorifica a Deus, eu nem quero. Porque tem que glorificar, a nossa vida tem que glorificar Ele, porque é dele. Então o que acontece? Quem está, o que foi manifesto, não recebeu? E quem não está, recebeu? Não. Amém? Independente do porquê, no momento que está dando, aqueles que estão recebem. Não é, e não é questão, aqueles que tiverem presente recebem. Importante que não importa de onde seja, mas se tiver presente, recebe. Deus, quando eu me sinto assim mais impulsionado pelo Espírito Santo, pela palavra. Quando veio falar assim, eu falei, poxa, é tremendo o que Deus falou. Olha, algo tremendo. E é bom a gente a cada dia, né, mais receber mais de Deus. Porque quanto mais você recebe de Deus, você tem mais de quem? Quando você recebe muito mais do mundo, você tem de quem? Do mundo. A gente tem que ter um cuidado. O que nós estamos tendo prioridade? O que nós estamos recebendo mais? É de Deus ou é do mundo? Quem está em primeiro lugar nas nossas prioridades? Deus ou as coisas do mundo que passarão? E a minha palavra não passará. É Deus. Se a gente não vigiar, a gente pode entrar nisso e acabar dando prioridade às coisas que vão de passar, e aquele que nos traz a eternidade a gente deixar em segundo lugar. E a gente pode, de repente, num dado momento, acontecer o arrebatamento, ou o chamado, ou o último fim do dia de pisar na terra, e a gente se perder, porque botamos muitas coisas em primeiro lugar, quando o primeiro tem que ser aquele que faz todas as coisas e que acrescenta todas as coisas que nós necessitamos. Amém? Muita gente às vezes pensa que que a derrota do crente é a morte. Nunca vai ser a vitória, porque vai ser ressuscitado. Amém? Glória a Deus. Nunca pensa, a gente sofre, pode sentir o que for, mas sabe que com Deus, nós somos mais do que vencedores, e Ele nos garante a ressurreição. Amém? Glória a Deus. Podem fechar a Bíblia em nome de Jesus.